Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à aula de Educação Física do Colégio Monteiro Lobato. Hoje nós vamos falar, então, sobre futebol de campo, né? Estamos recebendo um especialista nessa prática corporal, além de ter uma implicação com a prática. O professor Jorge também, durante muitos anos, foi professor, nosso professor na escola de futsal lá do Monteiro Lobato, foi professor de futebol de campo do Monteiro Lobato, ganhando muitos títulos lá pela escola, né? E estimulando a participação esportiva, e também trabalhou como assistente lá no Monteiro durante muito tempo, né, cuidando ali da organização da escola, ajudando na organização da estrutura pedagógica, né? Então, estamos recebendo o professor Jorge, e vamos diretamente, então, aqui com o Jorge, então, no primeiro momento, então, dar as boas-vindas para o Jorge, e saber um pouquinho, Jorge, dessa tua implicação com esse futebol de campo aí, isso aí se tornou a tua vida. Nos conta um pouquinho essa tua implicação com essa prática corporal, e bom dia, professor Jorge. Bom dia a todos. Alguns aqui eu estou reconhecendo, né? Alguns e algumas, né? Estou reconhecendo aqui, é um prazer, né? Tá voltando ao Monteiro, mesmo que de forma virtual, né? É um prazer, agradeço o convite do professor Daniel. Então, assim, eu sou formado em Educação Física, né? Então, mas eu iniciei dentro da área educacional no Monteiro Lobato, né? E dentro do esporte e educação, dentro também do Monteiro Lobato, mas especificamente no Bola na Rede, na escola de futsal do professor Daniel, que tem a sede, né? Tem um dos lugares onde existem as aulas e os treinos dentro do Colégio Monteiro Lobato. Então, a minha iniciação dentro do esporte educacional foi dentro do Colégio Monteiro Lobato, né? E eu iniciei, né, um projeto que não deve perdurar até hoje, né? Não sei como é que está. Evidentemente que hoje em dia não, né? Mas antes da pandemia devia estar ativo, né? Que era o futebol de campo, né? Alguns colegas dessa turma aí eu tive o prazer de treinar, né? E também alguns outros eu tive também o prazer de trabalhar também na função de assistente da coordenação pedagógica, né? Também substituindo professores, enfim, é bem Jorge, bacana. Lucas Degani, não foi teu atleta? Tá entrando Foi, agora? Lucas Degani foi, jogou conosco lá. Acho que até no Bola na Rede também, né? Se não me falha a Sim, memória, ele foi aluno nosso, futsal com a gente. gente muito boa, né? Lembro também da família também, pessoal, bem gente fina. Então eu hoje, né? Eu estou aqui em São Paulo, em Osasco, né? Eu vim realizar uma atividade, um curso, né? Pela CBF, né? A CBF Academy, que é uma instituição educacional dentro da Confederação Brasileira de Futebol, né? Que desenvolve profissionais da área do futebol. Acabei ficando aqui, né? Então, tudo se iniciou no Monteiro Lobato, né? No futebol de campo, né? Então, aliás, iniciou-se no futsal, no Bola na Rede, depois eu comecei o projeto de futebol de campo, né? Que foi bem bacana, me ensinou muito, né? Aprendi muita coisa dentro da área educacional e também da área esportiva, e hoje eu estou na área competitiva, né? Categoria de base, né? Já trabalhei com futebol 7 adulto, né? Em Porto Alegre. E o ano passado eu estava na categoria sub-15 do Futebol Clube Santa Cruz, aí do Rio Grande do Sul. Acabei, através do curso, criando conexões, né? Isso que é importante também, o network é fundamental, né? Nessas atividades, nesses cursos. E aí eu acabei indo para o Tanabi Esporte Clube. Porém, com essa questão de pandemia, né? A categoria de base parou, né? Eu estava na categoria sub-17, né? Trabalhando na comissão técnica. E hoje eu presto serviço para uma escola de futsal, né? Também tenho experiência com preparação de atletas, tanto masculino quanto feminino, né? Para jogarem, né? Aí no meu caso, na minha área, da área técnica e tática do futebol, preparar atletas para jogarem futebol nos Estados Unidos, em universidades americanas. Então hoje, né? Eu fazendo um cálculo esses dias e até olhando pelo Instagram ali, vendo o pessoal tá voltando nos Estados Unidos, né? Com a prática esportiva. Mais de 30 atletas assim já jogam futebol ou jogaram, né, acabaram se formando, né, em universidades americanas, né. O futebol e a educação, onde eu comecei, ainda continuo projetando essas oportunidades. E trabalhei em outras escolas também esportivas. Hoje, eu presto serviço para uma escola chamada Company Sports, que é uma escola de futsal aqui de Osasco, onde eu estou residindo no momento. Bom, Jorge, até para contextualizar, né, nós estamos desde março aqui fazendo essas diferentes práticas corporais. Nos primeiros trimestres, primeiro e segundo, a gente deu uma ênfase em atividades práticas. Temos muitas aulas gravadas lá na nossa sala de aula online.
e agora no terceiro trimestre a gente está numa outra vibe, ou seja, numa outra linha, numa ideia de falar sobre histórias de vidas do esporte, para que esses nossos alunos possam conhecer um pouquinho o que é viver do esporte, o que é viver das práticas corporais. Então, a gente está muito mais interessado hoje em histórias de vidas, em histórias relativas a viver da prática corporal, do que propriamente a prática em si, apesar de saber que a prática ela é muito importante. Então, Jorge, queria saber de ti aqui, Jorge, o quanto tu teve que abrir mão, Jorge, de situações assim rotineiras, né, Jorge, que a gente vive de sair, de ir a uma balada, uma festa, comer alguma coisa que tu gosta muito, o quanto teve que abrir mão de muitas coisas, né, para poder te dedicar ao futebol, Jorge? Eu pratico esporte, né, eu tive a oportunidade, hoje em dia é mais difícil, né, eu nasci em 1980, já se vão 40 anos, eu brincava na rua, né, eu jogava bola na rua, eu morava perto de uma praça, eu jogava futebol numa praça, então me diverti muito, né, também, meus pais separados, meu pai mora até hoje, né, na Intercap, né, e lá também, quando eu passava com meu pai, ia jogar futebol, meu pai tinha um sítio, né, eu jogava bola no sítio, meu pai tinha um campo de futebol no sítio, eu jogava futebol, enfim, então o esporte sempre teve, né, sempre teve na minha vida. Eu tive a oportunidade, né, eu vivenciei a ACM, né, a Associação Cristã de Moças, né, que eu também tivesse a oportunidade de vivenciar, né, Daniel? Então lá eu joguei vôlei, basquete, handball, futsal, futebol de campo, nadei, fiz judô, cara, então assim, a minha vivência esportiva quando se fala iniciação esportiva, é desde piá, desde guri, assim, né? Então, assim, aí eu sempre quis ir para competição, gostei, né? Sempre, e geralmente as competições finais de semana, né? Então chega uma hora que tu tem que fazer algumas escolhas, e aí eu preferi fazer a escolha positiva, né? Mas chegou o momento de praticar o esporte. Chegou o momento já da fase final da adolescência, final da minha época escolar, né? Já também início da questão da escolha profissional. Eu fui para uma outra área, né? Nesse meio tempo, acabei me formando em técnico em publicidade também, né? Fui para uma outra área. Mas chegou o momento que a educação física, né? Que eu sempre quis, eu sempre fui apaixonado, e o futebol, né? Enfim, eu não vou voltar para o meu objetivo de vida, que é trabalhar com esporte. E aí me formei em educação física, tenho cursos dentro da área do futebol, né? Hoje eu acabo também escrevendo sobre, né? Estudo e compartilho também esses estudos, esses conhecimentos que eu adquiri, que eu ainda estou adquirindo, né? Acabo compartilhando, né? E o esporte me fez me oportuniza a fazer escolhas, né? Então, por exemplo, o ano passado que eu disputei o Campeonato Gaúcho, né? Jogos sábado, jogos domingo, e eu não sou atleta, né? Mas eu sou treinador, eu tenho que dar o bom exemplo. Então, sempre acordei cedo, tem que fazer escolhas diárias, né? Quando eu tenho treino de manhã, quando eu dou aula de manhã, para dar uma boa aula, eu tenho que estar bem fisicamente, então eu tenho que cuidar do meu corpo também, né? Então, assim, evidentemente que eu não me alimento tão bem quanto um atleta, mas eu procuro me alimentar bem para poder dar uma boa aula, para poder dar um bom treino, porque senão a gente não aguenta, nós não aguentamos, né? Claro que não é a mesma intensidade com um atleta, deixar claro, né? Mas, por exemplo, o Daniel que dá aula 5 períodos de manhã e vai dar 5 períodos à tarde, tem que estar bem fisicamente, né? Então eu acabo deixar claro que não é a mesma intensidade de um atleta, mas eu procuro cuidar dentro do possível, assim, né? E o que eu posso falar para vocês é que independente da profissão que eu escolhi essa profissão, mas independente da profissão que vocês seguirem, vocês dentro do Colégio Monteiro Lobato, eu digo porque eu vivenciei durante muito tempo essa realidade, vocês têm práticas esportivas positivas. Então, assim, muito provavelmente vocês vão dar sequência na prática de vocês esportiva. Não vai ser futebol, vai ser um outro esporte, vai ser uma outra prática corporal. E essas vivências que eu acompanho nas redes sociais que o Daniel tem feito com vocês é fundamental, porque o futebol todo mundo conhece, né? Hoje em dia, por exemplo, eu olho o campeonato turco, eu olho o campeonato italiano, o campeonato brasileiro de praticamente todas as divisões, campeonatos regionais, tá na mídia, mas de repente vocês vão ter conhecimento agora da aula de boxe, boxe é legal, não é a violência, eu posso efetuar trabalhos corporais dentro de uma prática sadia, eu não preciso lutar contra ninguém, eu posso dar soco, por exemplo, no saco.
E isso, e isso é fundamental, isso é importante, essas vivências, né? E eu digo assim, são escolhas, né? E eu não estou querendo aqui dizer que festa não é legal, principalmente vocês que estão finalizando o ano, estão entrando na fase adulta, não é legal ir na festa, não é legal jantar fora, mas vocês podem fazer escolhas, vocês podem reduzir, dividir o tempo de vocês com práticas sociais, que é legal, é bacana, não posso falar que não é, mas que é importante também essa prática esportiva para vocês terem um bom desempenho no trabalho de vocês, nos estudos de vocês. Vocês agora estão em fase de vestibular, né, pré-vestibular, vocês têm que estar bem, dormindo bem, porque quem pratica esporte dorme bem, se alimenta bem, tem uma boa condição de vida, isso é fundamental, isso o esporte faz. Essas são as escolhas que nós fazemos, né? Eu me lembro, o ano passado, nós fomos jogar, morando em Santa Cruz, nós fomos jogar em Santa Rosa, o ônibus saiu 5h30 da manhã, e o jogo era às 3 da tarde, né? O jogo era às 3 da tarde. Mas se é 5h30 da manhã, vai até Santa Rosa, joga e volta. Para mim é tranquilo, entendeu? Mas eu me ponho no lugar de um jovem de 15 anos. É a escolha saudável que esse jovem fez. E para ele é importante isso aí, né? Eu vejo, como pai, como educador, melhor estar nesse ambiente esportivo do que, de repente, estar vivenciando uma outra experiência que não é tão adequada. E Jorge, quais benefícios tu identifica no futebol de campo, dentro da tua experiência profissional, pessoal e profissional, que tu poderia nos proporcionar uma série de benefícios das suas modalidades? O que tu identifica como benefício em relação ao desenvolvimento físico, mental, emocional, que o futebol de campo pode trazer, Jorge? Uhum. Eu vejo que assim, o principal que eu vejo numa prática coletiva é a integração social, né? Isso é fundamental, né? Tu precisa, por exemplo, para jogar um futebolzinho ali no libanês ali, tu precisa de pelo menos 14, né? Então tu tem que ter, eu preciso convidar pelo menos 13 amigos para jogar futebol, né? Então vai jogar um futsal, eu preciso de pelo menos mais 9 para jogar. Eu ainda quando eu saí do Monteiro, eu continuei ainda desenvolvendo uma prática quinzenal com os meus ex-atletas, ex-alunos atletas, né? Nós jogávamos futebol, cara, juntava quase 30 para jogar bola. E pessoal que já estava na faculdade, já tinha saído do colégio, entendeu? Isso é bacana, essa integração social é fundamental. Questão física, vai te desenvolver fisicamente, vai te dar um melhor condicionamento físico, vai te dar, que eu falei na outra turma ali, né? Tu vai caminhar melhor, por incrível que pareça, seja algo simples, né? A prática esportiva te oportuniza tu deslocar melhor, tu te movimentar melhor, entendeu? Isso principalmente hoje, né, que se tem muito essa questão, por exemplo, hoje nós estamos num bate-papo online aqui, entendeu? Estamos todos sentados, alguns devem estar deitados, enfim, mas o mais importante é sair desse momento e efetuar uma prática esportiva, e isso o esporte te oferece, entendeu? E isso é fundamental. E que eu vejo também que é importante a prática esportiva, principalmente nesse momento que a gurizada está agora, esse pessoal que está na época de pré-vestibular, é um momento muito estressante. O futebol, o esporte, né, mas falando do futebol, o futebol te tira esse estresse. Então, assim, se vocês forem verificar com pessoas da área profissionais da área da educação, da área da saúde, da área do esporte, esse é um benefício fundamental. Não deixa de praticar esporte. Agora o futebol está complicado de participar, mas assim, quando voltar à normalidade, assim, a prática esportiva coletiva ela é fantástica justamente para isso, para te tirar desse ambiente de estresse, não deixar claro que assim, não é um refúgio, né? Ele vai te tirar momentaneamente, porque tu vai oxigenar teu cérebro, tu vai te oxigenar fisicamente, para quando tu for estudar, tu estando bem fisicamente, tu estarás bem para a tua prática de estudo. Então, isso é fundamental. Eu vejo que a prática do futebol, né, tem as questões técnicas, táticas, leitura de jogo, isso é fundamental, né? A gente estava conversando com outro, na outra turma, né? Eu citei o aluno que me lembrava muito, o Bernardo. O Bernardo tinha uma leitura de jogo fantástica, assim, jogando na zaga. E era perceptível também que dentro do desenvolvimento escolar também se refletia, entendeu? Então, quem pratica esporte aqui,
quem pratica dança, quem tem um desenvolvimento corporal, eu tenho a convicção que tem um desenvolvimento melhor cognitivo quando for para a área, na área do estudo, né? E nesse momento que vocês estão, eu digo para vocês assim, ó, procure uma prática esportiva. E digo para vocês, é possível jogar futebol sozinho, fazer embaixadinha, tentar pedalar, chutar na parede, receber a bola, desenvolver alguma questão. Todo mundo deve ter uma bola, se não tiver, pode fazer uma bola de meio e vai brincar, jogar uma bola que vale a pena. Jorge, vamos na parte final do nosso encontro aqui, a gente aproveitar que tu é um monteirista aí de carteirinha, e aí tu falaste de futebol de campo, eu lembrei dos Jogos do Monteiro, onde a gente, infelizmente, esse ano não teremos nosso evento, né, em virtude da pandemia, mas eu lembrei que o futebol de campo dos Jogos do Monteiro é praticado naquele campo tapete lá da PUC, lá, né? E eu me lembro aqui, como curiosidade, aqui de uma lesão, acho que tu teve. Conta para nós como é que foi isso aí, Jorge. Porque falando de futebol de campo, falando tu jogando, lembrando os jogos do Monteiro, e não sei se os alunos aqui naquela época recordam, mas tu teve uma experiência um pouco traumática no futebol de campo dos jogos do Monteiro. Como é que foi isso aí, Jorge? Conta para nós. Daniel, sabe o que eu me lembro mais? O que mais me deixou triste, chateado, é que eu tive que deixar meu carro ali e pedir para um amigo meu levar até a minha casa lá. Eu me lembro que foi muito caro o estacionamento, porque ficou horas lá no estacionamento, né? Cara, foi o seguinte, e isso que é bacana, né? Aquele campo lindo, maravilhoso, né? Eu não estava acostumado, né? E aí o professor, me fugiu o nome dele, tá na Austrália hoje, gente finíssima. Enfim, Marcelo? Marcelo Ducker, né? Marcelo Isso. Ducker. Esse foi o primeiro Jogos do Monteiro de 2011, Sim, Jorge. sim, foi. Marcelo Druck, né? Marcelo Druck. E Primeiro Druck, Jogos isso. do Monteiro 2011, 9 anos Verdade. atrás. Eu joguei pela equipe verde, né? E aí eu tava na entrada da área ali e ele errou o passe e deu no meu pé, né? E aí eu saí na cara do gol, né? E aí quando eu dominei a bola, eu fui posicionar para o chute e caiu no pé esquerdo, que é o melhor pé, né? Eu ia fazer um golaço, né? Eu acho que os deuses do futebol não permitiram, porque a qualidade não... Ia ser mentira, né, se saísse o gol. E aí eu acabei torcendo o tornozelo. Mas sabe que o melhor... Eu não sei se o pessoal aqui pegou, né? Quem, quem me auxiliou foi a Rosa, né, que não trabalha mais no Monteiro, e eu só ouvia os gritos: Rosa, dá um chá pro Jorge que passa, né? Que o chá da Rosa era o salvador, né? Hoje acho que é o chá da Silvia, né? É o chá da Silvia hoje que salva aí os lesionados, né? E aí o professor Luciano Denardim, querido, um fenômeno, né? Gente finíssima, querido pra caramba, me levou de cadeira de rodas até o hospital da PUC, cara. Foi constrangedor, mas foi engraçado, porque virou história, né? Hoje até tá no meu Facebook, isso aí, tiraram uma foto e me marcaram. Eu não vou desmarcar, né? Deixar lá, né? A lesão faz parte, né? Mas sabe que isso que é legal também, né? É deixar claro, a lesão ela faz parte, né? Eu já vi alunos no Monteiro tomar bolada no rosto. Eu não sei, o Gabriel Festauer é dessa turma? Não, o festival foi na segunda turma de hoje. Na anterior. O irmão dele, o Pedro, lá no Anchieta, ele cortou, ele tem pontos hoje no joelho devido a ter machucado jogando futebol. E a história para contar, né? Até hoje tem essas histórias para contar. E tu relembrou agora. Eu confesso que eu tento esquecer, Daniel, mas não. Volta e meia no meu Instagram, alguém, Jorge, o tornozelo, como é que tá? E é impressionante, né? Tá o tempo para chover, assim começa a doer, para não esquecer, né? Que foi. Eu fiquei 15 dias eu fiquei com o pé com gesso, cara. Foi legal, foi marcante, mas foram os 15 dias bem estressantes, eu diria. Foi quase uma quarentena que eu tô vivendo hoje. Fiquei 15 dias em casa. Porque na verdade todo mundo tem alguma história dos jogos do Monteiro para contar, né, Jorge? E aí eu Verdade. aproveitei essa lacuna, essa possibilidade, até porque esse grupo, pelos meus cálculos, se eu não estou enganado, Jorge, esse grupo estaria no quarto ano do Fundamental 1 em 2011, né? Não, Então, não, eles faz um bom participavam, tempo, sim. né? Sim, sim, sim. E tu sabe que é legal que eu vejo, até conversei citei isso na outra turma, né? Essa questão dos jogos do Monteiro, né? Infelizmente esse ano não teve, né? Mas é muito marcante, sabe? Porque. E essa questão das experiências, né? Pô, todo mundo.
tem o grupo que joga futebol, mas o aluno e a aluna que jogam futebol, eles vão ter que jogar basquete, né? Eles vão ter que realizar uma outra prática de atletismo, né? E que eu acho que é o mais legal, a gurizada do terceiro ano, do segundo, acho que deve ser assim ainda, né? Eles vão lá na educação infantil ou lá no ensino fundamental, pegam e ficam de professores, de assistentes, assim, da gurizadinha, né? Isso que isso que é bacana do esporte, e uma coisa que eu garanto, eu tô com 40 anos, eu não esqueço, eu me lembro de muita coisa, né? E eu tenho certeza que vocês daqui a 15, 20 anos vão lembrar das vivências dos Jogos do Monteiro, isso é fato. Show de bola. Jorge, queria te agradecer muito a tua gentileza de compartilhar o teu conhecimento conosco, compartilhar tuas histórias. Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito para não só conhecer o futebol de campo, né, mas conhecer o profissional que é o Jorge, que foi formado dentro do Monteiro Lobato e que tem e muito legal assim escutar o quanto o profissional reconhece assim da onde veio as suas origens, né? Acho que é importante. Acho que isso também é uma mensagem que o professor Jorge passa para que vocês também valorizem os espaços que vocês vão vivenciar iniciais, né? Que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, acham que a pessoa caiu de paraquedas ali numa ascensão maior lá em cima, quando tem toda uma história pela frente, né? Tem toda uma caminhada, né? A construção do conhecimento se dá num processo de construção mesmo, né? É gradativo, que a gente vai se formando, e a gente vai olhando para trás e vai vendo muitas coisas que ter corrigido, mas muita coisa que se aprendeu e que estruturou o ser humano que cada um é. Então, Jorge, queria deixar esses minutos finais aí para te poder, então, fazer as tuas palavras finais e também fazer a síntese desse nosso encontro. Então, agradecer, né, a oportunidade foi sensacional, né, tive a oportunidade de rever alguns ex-alunos do Monteiro, né, pessoal que já está se formando, né, isso demonstra que a barba branca na lateral aqui tem justificativa, né, tem gente aqui uma gurizada que já está com barba também, isso me deixa feliz, mas também me deixa preocupado, né, que a gente vai ficando velho, não adianta, mas isso é bom, são experiências, né. Eu queria deixar claro, assim, que sempre, hoje, né, eu também, por estudar muito futebol, eu acabo compartilhando, né, dando aula, participando de workshops como professor, enfim, como congressista, né, de alguns eventos, né, e eu sempre inicio, né, a gente fala ali das experiências, né, isso é legal, bacana, perdão, como tu comentaste, né, as pessoas, para saber de onde é que nós viemos, o porquê que eu cheguei lá para falar sobre determinado tema, sobre determinado assunto, e eu sempre inicio com primeira experiência Monteiro Lobato, e isso me deixa muito feliz, independente hoje eu não estando no Monteiro, né, quando tu falasse para mim, pô, Jorge, pode ser na segunda, cara, com certeza, o que o Monteiro precisar de mim, eu sempre estarei pronto, né, porque eu tenho muito carinho, assim, né, vi gente aqui, por exemplo, tem a Bruna aqui, pô, me lembro da irmã dela também, na época no Monteiro ali, né, também, o Degani aqui também, me lembro dele, da família, né, então, assim, isso é bacana, o Monteiro traz isso, né, essa questão familiar é importantíssima, né, o professor Daniel, que também, na época que eu trabalhei, eu também tive interação com a família do professor Daniel também, né, isso que acaba ficando. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é que, assim, ó, agora vocês é um ano difícil, mas eu digo para vocês, assim, ó, vocês têm a faca e o queijo na mão para tentar mudar esse momento. Então, o Monteiro faz isso, né, nos faz profissionais conscientes e faz alunos conscientes, né? Isso eu acho bacana. Então, agradeço de coração. Podem seguir lá meu Instagram, @treinador_Jorge_Elias. Quem quiser qualquer pergunta, falar sobre futebol, falar sobre educação física, se tiver alguém aqui que queira entrar na área do esporte, na área da educação física, pode entrar em contato, sou muito solícito em relação a isso. E abraço a todos, muito obrigado, professor Daniel, pelo convite. E foi o que tu falou, né? Uma vez Monteiro, né? Sempre Monteiro, né? Aquilo, tu sai do Monteiro, mas o Monteiro não sai de ti, né? Então é isso. Daqui a pouco, eu espero num outro momento, né? Talvez não com vocês, mas num outro momento tá podendo fazer um bate-papo com os alunos do Monteiro de forma presencial. Obrigado de coração e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado também, Jorge. Nós que agradecemos a tua presença. Turma, então por hoje era isso. Queria agradecer a presença de todos.
reforçar, semana que vem a gente recebe uma outra prática corporal, tudo indica que vai ser um professor que vai falar sobre dança contemporânea, né? Então aí o pessoal que gosta de dança, o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre uma outra prática corporal, vamos bater papo com um professor de dança contemporânea na semana que vem. Então fica o nosso encontro marcado para a semana que vem, 12h10. Agradeço a todos vocês mais uma vez pela presença e até semana que vem. Um abraço, Jorge. Valeu, pessoal. Valeu, gurizada. Uma boa tarde para todos aí. Até mais. Valeu, turma. Abração. Até semana que vem. Valeu. Valeu, Obrigado. até semana que vem. Obrigada. Valeu, Arielle. Abraço, Tchau, querida. Valeu, Helena. Grande Tchau. beijo, coração de Tchau, Deus. tchau. Isabela, abraço, querida. Valeu. Até a semana que vem. Abração. Valeu, Arielle. Abração. Valeu, Sor. Até.